Pai, eu quero voltar para Ti, Senhor. Pai, eu quero voltar para Ti, eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as vezes que eu Te neguei. Senhor, eu sinto muito por todas as vezes que eu neguei o Senhor. Eu sinto muito, Pai, por todas as vezes que eu saí por aí, por vício, por hábito, adorando as coisas que me ferem, que me machucam e que me afastam da Tua glória. Enquanto que o Senhor é só amor, as partes de mim que se afeiçoam com o que é mal, Pai, com o que é nocivo, corrupto, perverso, que adoram o que é abuso, o que é violência. Eu coloco na Tua presença todo o espírito de promiscuidade. Todo espírito de promiscuidade eu ponho na tua presença, Pai. Para que o Senhor liberte a mim e as vidas das pessoas que estão ouvindo esse momento contigo hoje. Que o Senhor liberte, Pai, todo espírito de promiscuidade que possui a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Porque esse espírito é mau. Ele promove o que é mau. Ele afasta as pessoas, destrói casamentos. Ah, Cristo, eu coloco na Tua presença todo espírito de promiscuidade, para que o Senhor interceda sobre esse lugar, Senhor Jesus. Para que o Senhor interceda sobre essa casta de espíritos demoníacos e liberte as pessoas, Pai. Liberte as pessoas da influência desses seres. Em nome de Jesus, Pai. O Teu sangue tem poder, Cristo. Afasta, desconecta, afasta essa potestade demoníaca de todo o lar de pessoas que estejam aqui hoje ouvindo essa presença, essa comunicação, essa oração, Senhor. Para que livres possamos em Ti fazer e tomar decisões melhores. Porque todo aquele que é escravo de demônios, ainda que fale de amor, é escravo. O Senhor Jesus é um rei que liberta, amados. Que liberta da escravidão. E depois que tu é livre, ou tu segue andando com Ele porque Ele sabe te dar a direção e o caminho, ou tu anda por ti e tente evitar voltar a ser escravo, ok? Tente evitar voltar a ser escravo. E a cada instante, a cada coisa que aconteça, que você percebe que está retornando a velhos hábitos, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda dele. E o dia que você quebrar o orgulho e souber que andar com ele é diferente de ser escravo, é uma decisão voluntária de serviço a um rei que liberta vidas, você vai perceber que a função que você recebe dentro do reino dele é fazer o mesmo que ele fez por você. Apenas isso. Então cuidado com a religiosidade, tá? Se importe mais em libertar vidas. Porque essas potestades demoníacas fazem reféns, fazem escravos e aprisionam consciências. Em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, colocamos na Tua presença esse nosso encontro de hoje para que o Senhor nos dê uma palavra sólida, uma palavra de bênção, uma palavra de acalento, uma palavra de aprofundamento para o nosso dia, para a nossa vida, Pai. Que o Senhor libere hoje aqui para que possamos aprender, crescer, um alimento espiritual, um alimento que possa gerar, Pai, profundamente uma transformação dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Por favor, Senhor Jesus. Dá-nos uma palavra para esse dia, para esse momento, que venha de Ti e sirva para o nosso estudo e aperfeiçoamento espiritual aos Teus pés. Amém.
Feche os teus olhos, respira fundo através dessa oração. Vamos deixar essa palavra de oração começar a penetrar profundamente dentro de nós, criar vida dentro de nós. Vai observando as forças espirituais demoníacas sendo repelidas de dentro de ti. Vai orando, intercedendo pela tua casa. Né? Ah, Senhor, eu oro por essa casa aqui, por essa clínica e pela minha casa que eu moro. Para que o Senhor repreenda os demônios que tenham sido trazidos por outras pessoas para cá. Esses seres que andam descompromissados de ti, escravizando consciências para si mesmos, como pequenos deuses que tentam ser. Eu repreendo e eu os expulso desse lugar em nome de Jesus. Jesus diz numa palavra, quando ele está andando com os discípulos dele sempre aprendendo, porque lhes faltava alcançar a consciência onde o Senhor Jesus estava, não é? Então, aquele que ensina está em uma consciência diferente daquele que aprende. Esse é o ponto de fluxo. E a Bíblia é recheada desses momentos em que o Senhor Jesus está sempre os orientando, os corrigindo, os incentivando, os repreendendo. E uma dessas passagens, eles estão andando pela rua e alguns dos discípulos chegam a ele e dizem assim: Senhor, existe um homem que está repreendendo demônios em teu nome, mas ele não anda conosco. Quer que eu peça para que ele pare? Então, isso também fala do nosso momento atual enquanto igreja, enquanto ministérios espirituais. Deus, Senhor Jesus, aquelas pessoas lá estão pregando em teu nome, mas não estão aqui na nossa igreja. O Senhor quer que eu as peça para que pare. De qual igreja você é? Entende? Ao invés de qual igreja você é, a gente deveria nos questionar de a qual mestre você serve, a qual reino você serve. Porque a resposta que o Senhor Jesus é o seguinte: aquele que é conosco não é contra nós, deixe que o faça. Então, olha que coisa interessante. Haviam pessoas no tempo de Jerusalém que estavam pregando já a palavra de Deus sem andar com ele, porque o ouviram e creram nele. Creram nele. E se creram nele, passaram a ter autoridade a partir da sua fé. É, respira isso. Respira fundo isso para dentro de você. Então a pergunta é: você crê? Você crê nessa comunicação com Deus? Você crê que Jesus está vivo, que Jesus possa ser de fato um mestre ativo na sua vida? Você crê que através da vida de Jesus ele possa te dar acesso ao seu próprio Espírito Santo e que esse Espírito Santo vai te auxiliar na jornada, no teu existir aqui na Terra, te dar um propósito, te dar uma função, te dar uma finalidade? Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus vai te ajudar a tu fazer tudo de uma outra forma, tanto dentro das coisas que você chama de profissão, quanto as relações, seu casamento? Você crê que Jesus tem esse poder? Essa é a pergunta hoje que eu deixo para você. Você crê que Jesus tem esse poder? Então peça e continue pedindo. E que esse pedir com o tempo se transforme em um relacionamento. E que esse relacionamento com o tempo se transforme em uma amizade. E que essa amizade se transforme em um discipulado. Que esse discipulado se transforme em uma vida de comunhão com Deus. Porque talvez por você mesmo você não consiga. Mas e se Ele estiver junto? E se Ele estiver aí? E se Ele estiver junto, dentro? Se Ele estiver ativo? E se no momento que você acorda, tomado de aflição, ao invés de você escutar a aflição, você para tudo e olha só para onde Ele está aí dentro? E suporta um pouco a aflição. Será que a aflição vai embora? Será que você, permanecendo nele, se liberta disso? O que acontece
se enquanto estiverem acontecendo coisas, eu simplesmente estiver ali, disposto a estar com Ele dentro de mim, encontrá-lo ali dentro e aquietar toda a atenção que eu dou para o ruído que está fora. Que poder demônios vão ter sobre você? Que coisas essas interferências vão poder lhe causar? Então pegue aí a sua Bíblia, vamos só trazer mais uma palavra de fechamento para isso aí. E a palavra de fechamento que eu trago é o seguinte: E Jesus, passando dali, viu um homem que estava sentado no posto da alfândega, a qual se chamava Mateus, e disse-lhes: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, eis que muitos dos publicanos e pecadores que tinham vindo sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Então feche seus olhos, respire fundo. Se respire fundo para que essa palavra penetre profundamente dentro de você. Respira mais uma vez, por favor, uma última vez. E agora só acolha essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja um bálsamo, um alento para o seu dia, de que Jesus tem poder e autoridade de sentar onde quer e falar com quem bem quer. E as pessoas que sentam próximas de Jesus têm duas escolhas, talvez até mais. Ou aceitam, ou vão entrar em confronto com o que ele traz. Só tem dois caminhos. Ou você aceita quando Jesus senta dentro de você e o que ele te traz você recebe com alegria, ou você vai entrar em confronto contra aquilo. Porque aquilo vai ameaçar a soberania de alguma coisa aí dentro de você que você ainda sustenta como o mais importante. A psicologia talvez chame isso de falso eu, um personagem criado com folha, palha, dor, sofrimento e todo tipo de magia e angústia. E você permitir que isso se desfaça para que o seu verdadeiro eu saia daí de dentro. É um processo que às vezes envolve dor, renúncia e desapego. Então, quando o Senhor Jesus senta, independente de onde você está, independente de onde você veio, independente de qualquer coisa, quando o Senhor Jesus senta, amado, você sabe que Ele está sentando ali e você tem essas duas escolhas. Ou você dentro de você recebe com alegria ou você entra em guerra. E aí dentro da guerra você tem mais duas escolhas. Ou você pede ajuda para Ele a te ajudar a vencer essa guerra. Ou você vai permanecer como você está. Eu oro nesse momento ao Senhor Jesus que interceda sobre as vidas que estão assistindo esse vídeo. Para que pelo menos uma única pessoa, Pai, peça a sua ajuda para vencer a guerra. E aceite a tua palavra, a tua virtude e a tua presença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia, que a vida seja uma bênção no teu caminho. E tu pode ter certeza que as aflições e qualquer coisa que aconteça quando tu está com Ele, associado a Ele internamente, buscando-o constantemente dentro de si, é vivido de uma outra forma. Fica com Deus e uma ótima semana.